a minha força, minha esperança, tudo que tenho de amor em mim, o alimento que me renova, és o sentido do meu dizer sim. Grande tu és, grande tu és, minha alegria é viver pela fé. Grande tu és, grande tu és, minha alegria é viver pela fé. Minha alegria é viver pela fé. Olá, amados de Deus! Estamos começando o nosso programa Viver pela Fé. E como vocês estão vendo, estou aqui direto da minha casa, onde eu tenho a alegria de abrir as portas do meu lar para receber cada um de vocês. Da mesma forma que eu agradeço a cada um de vocês que agora abrem as portas da casa, do lar de vocês, para me receber a palavra de Deus, receber o Espírito Santo, que é o movimento de todas as coisas boas em nossas vidas. E nós estamos precisando, na verdade, do Espírito Santo de Jesus, de Deus Pai, mais do que nunca. Em tempos de pandemia, nós precisamos estar cada vez mais aos pés da cruz, pedindo a Jesus que nos fortaleça, que olhe por nós, que cuide de nossas vidas, nossa família, trazendo a força, o consolo, a esperança, pois a esperança que vem de Jesus não decepciona. Então é assim, cada um na sua casa, mas estamos sempre juntos em oração e coração. Que você agora aproveite o viver pela fé. Como eu sempre digo para vocês, quem vive pela fé é mais feliz. Aproveite essa felicidade, essa alegria que Jesus nos dá hoje para abastecer o seu tanque de felicidade, de esperança, de força, de amor, de oração. Porque só Jesus pode nos erguer num tempo como esse que estamos vivendo. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. E agora nós vamos tomar posse da palavra de Deus. Como você sabe, aqui é tudo consagrado ao Senhor. Ele, a palavra dele, é quem nos toca, nos transforma. Então, pegue a sua palavra, tome posse da Bíblia e você vai abrir na palavra de Deus hoje, que está no livro de João, capítulo 14. Você vai colocar aí João 14, dos versículos de 15 a 21. Olha só o que Jesus vem nos falar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha só, escuta o próprio Jesus falando ao seu coração. Se me amais, observareis os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele nos dará um outro defensor, que ficará para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e está em vós. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. E ainda um pouco de tempo, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolhe e observa os meus mandamentos, esse me ama. Eis a palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu vou pegar essa parte onde o Senhor diz que vai nos enviar o defensor. O outro defensor, o Espírito Santo de Deus. Hoje, nesse tempo que estamos passando, de tanto medo, desafio, até às vezes a necessidade de querer fazer alguma coisa e a gente não consegue, é um sentimento de impotência que vem sobre nós, medo, angústia.
E a gente pode até correr o risco, o sério risco, de achar que Jesus nos abandonou, que Deus não nos escuta, que estamos órfãos. Olha que palavra poderosa o Senhor vem dizer hoje. Não estamos órfãos. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele nos enviou o defensor e Ele nos escuta, está conosco. Deus jamais nos abandonará. A oração que você faz é ouvida. O clamor que sai de sua boca, do seu coração, é acolhido por Jesus. É Ele quem está com você, que te tira da angústia, da dor, da ansiedade, da depressão, que devolve a esperança que você precisa ter neste tempo, que realiza na tua vida o milagre, o prodígio e os sinais que só Ele pode. É muito importante que você peça, porque Jesus quer ouvir a sua voz. E nas entrelinhas você vai ver, nossa, é Cristo caminhando comigo. Tome posse. Deus está com você. Ele não dorme nem cochila. Ele cuida de você e da sua família. Bom e amado Deus, nesta hora nós queremos clamar a Tua presença. Pela Tua palavra, Senhor, fecunda em nossos corações, reaviva a nossa fé, a chama do amor, da experiência com o Espírito Santo de Deus. Fortalece, Senhor, cada um de nós numa fé renovada, uma fé viva, uma fé que clama, que se coloca na Tua presença. Uma fé, Senhor, que Te sente. E Te sentindo, Pai, sabemos que temos um defensor e que nada pode nos atingir. E se nos atingir, pedimos a Ti a cura, a graça, a coragem, a força. Nos ajuda, Senhor Jesus, a viver esse tempo de pandemia. Nos ajuda, meu amado Deus, revelando, Pai, aos estudiosos o antídoto, a vacina. Livra-nos, Senhor, extermina esse vírus em nome de Jesus. Que Nossa Senhora passe à frente, vai desbravando, abrindo portas, corações, inteligência e pisando a cabeça da serpente e o mal. E em Ti, Jesus, nós somos mais que vencedores. Nós Te pedimos, Pai, e já Te agradecemos. Tomar posse é escrever no coração de Jesus a nossa graça, agarrar essa graça, não deixar passar e dizer, Senhor, eu já Te agradeço, antes mesmo de ver o milagre chegar. Isso é fé. Essa fé constrange o coração de Deus e Ele se inclina para nos ouvir. Amém. Bendito seja Deus. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E meus amados, lembro a vocês que o nosso programa de hoje é o Viver pela Fé Especial Saúde São Camilo. E, gente, oremos muito pelos profissionais de saúde, por todos os profissionais que estão na linha de frente batalhando para que nós possamos estar em casa. Que o Senhor, sim, restaure nossas forças, o nosso lar, a nossa esperança. E que nós, fortalecidos, possamos interceder por todos os profissionais que estão aí lutando e batalhando. Hoje, especialmente, que alegria quero agradecer ao Hospital São Camilo, que estando ali na frente de batalha, lutando para salvar tantas vidas, com esse zelo, esse cuidado humanizado, muitos profissionais aí nessa luta, disponibiliza hoje uma profissional maravilhosa, Juliana, que vem exatamente trabalhar num ponto que vocês muito têm nos pedido. O medo tem tomado de conta, a ansiedade, a depressão, muitas mensagens, Aninha, como fazer, como lidar com tudo isso. Então, no próximo bloco, escuta só o que nós teremos. Nós vamos receber a querida Juliana, psicóloga do Hospital São Camilo, falando sobre esse tema tão importante, principalmente no tempo de pandemia. A saúde mental no tempo de pandemia, de medo, de ansiedade, do que será no futuro. Então, daqui a pouquinho,
No próximo bloco, a gente volta com a psicóloga Juliana, direto do Hospital São Camilo. Volte, receba, através da informação, acalmando o teu coração. Convida todo mundo, já faça a fotinha da tela, poste nos stories, marcando a Clara Apresentadora, TV Cidade, programa Viver pela Fé, Hospital São Camilo, para que a gente vá repostando. Nós estamos aqui, estamos na rede social, em todos os lugares é necessário evangelizar, levar a boa nova, a informação. É um rápido intervalo e eu volto com você, já já. Volta comigo. Minha alegria é viver pela fé. Oi, amados, eu já estou aqui no nosso Hospital São Camilo Fortaleza. Aqui você encontra humanização, modernidade, conforto e segurança. Cuidar de vidas é pura inspiração. Cada uma carrega um universo de histórias, de emoções. E ao cuidar de uma, cuidamos de várias. Lançamos mão da tecnologia, da melhor estrutura e de muitos sorrisos. Porque ampliar nosso hospital só faz sentido se também dobrarmos a felicidade. Estamos crescendo e evoluindo com você, porque a nossa história é feita da sua. Hospital São Camilo. Um novo hospital, um novo São Camilo. Toda a vida ao seu lado. Cuidar faz bem, como é bom cuidar da sua família. A nossa ciência está em nossa fé, no trabalho e credibilidade, espalhando mais saúde e felicidade. Saúde é dose certa, comodidade é dose certa, e o nosso sorriso é porque a gente ama cuidar de você. O Christopher está comemorando o primeiro lugar em medicina na UFC, assim como a Catarina, nono lugar em jornalismo. E o Pedro, futuro engenheiro de produção mecânica. João Vitor, por sua vez, escolheu a física, assim como Ana Beatriz escolheu a administração. E o Jonas, engenharia química. Resultado dos 6, aprovação. O sucesso das suas escolhas enchem o Colégio Master de orgulho, assim como qualquer caminho que nossos alunos possam escolher. Porque aqui no Master, todo resultado importa. Ei você, venha conhecer as nossas lojas Tá Limpo. Soluções para a limpeza do seu condomínio, da sua empresa e da sua casa. A maior variedade de coleta seletiva do Ceará. Atendimento personalizado. Você recebe todas as informações de como utilizar os produtos e deixar tudo perfeitamente limpinho. Encontre a Tá Limpo mais perto de você. Tá Limpo, facilitando a sua vida. Minha alegria é viver pela fé. E voltamos, meus amados, com o nosso programa Viver pela Fé especial Saúde São Camilo. E agora, para todos que estão aí ansiosos por essas respostas, vamos agora, direto do Hospital São Camilo, acolher a nossa querida Juliana Vieira, psicóloga hospitalar do Hospital São Camilo Fortaleza. Seja muito bem-vinda, amada, ao programa Viver pela Fé especial Saúde São Camilo. Oi, Aninha! Oi, colaboradores do São Camilo Fortaleza. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre saúde mental nos tempos de pandemia. Que maravilha, Ju! Vou chamar de Ju já tantas vezes aqui. Ju, fala pra gente então. Vamos à primeira pergunta. Qual a repercussão da pandemia na saúde mental? Bom, Aninha, a nossa saúde mental, ela tem vários fatores que afetam. Nós estamos vivendo um tempo muito estranho, um tempo que a gente nunca viveu, que a gente nunca se preparou para vivê-lo. Então é muito natural que nesse momento a gente esteja com a saúde mental um pouco mais afetada, esteja tendo repercussões emocionais um pouco diferentes do que a gente costumava ter, porque é extremamente natural num período de pandemia, num período de crise que nós estamos vivendo. E essa repercussão emocional, ela se dá em vários fatores, como, por exemplo, um aumento do nosso nível de ansiedade. Então, é muito natural que a gente esteja um pouco mais ansioso, um pouco mais tenso, um pouco mais preocupado nesses tempos. E, inclusive, essa tensão, ela é necessária. Para quê? Para que a gente possa se proteger, para que a gente possa ter estratégias de proteção. Porque caso a gente não esteja nesse estado de tensão, a gente vai levar a vida como se estivesse tudo normal e não está tudo normal, né? A gente precisa realmente se organizar para se proteger, para quando chegar em casa fazer todo
todo tipo de higienização, então é uma atenção necessária. Mas qual vai ser o problema, Aninha? O problema é quando isso atinge níveis muito elevados. Níveis que a pessoa não consegue mais controlar e ela acaba tendo crise de ansiedade, crises de pânico, medo extremo de sair de casa, medo extremo de se contaminar. Então é muito importante que a gente realmente consiga encontrar um equilíbrio entre essas reações, né? Compreendendo, obviamente, que é natural que a gente esteja um pouco mais tenso, mas caso esses níveis se elevem muito, a gente procurar uma ajuda e procurar alternativas para poder cuidar da nossa saúde mental também. Ju, mais uma pergunta para você. Existe alguma maneira de aceitar o que nós estamos sentindo nesse momento com tudo isso? É extremamente importante, Aninha, que a gente aceite nossos sentimentos, que a gente não fique lutando contra eles. Como eu disse, é muito natural que a gente esteja vivendo um momento difícil, sim. Então, por que ser tão cruel com nós mesmos, né? Por que sermos tão duros com nós mesmos? Então, é importante que a gente acolha isso. O principal passo, né, para uma mudança de comportamento, para uma mudança de atitude é a aceitação. É a gente aceitar que a gente está vivendo um momento diferente, aceitar quais são as nossas reações, o modo como a gente lida com todas elas, para depois a gente conseguir dar um destino talvez mais favorável para todas essas coisas. E quais são as estratégias que a gente pode desenvolver para que a gente possa ter saúde mental nesses tempos de pandemia? É muito importante, Aninha, que a gente pratique sempre o autocuidado, que a gente consiga cuidar de nós mesmos, percebendo quais são os nossos limites, percebendo quais são as estratégias de enfrentamento que a gente tem, quais são os modos de resiliência que a gente tem dentro da gente. Então é muito importante algumas estratégias como filtrar muitas mensagens, muitas notícias que a gente está vendo. Essa sobrecarga de notícias traz um estresse muito grande para o nosso psiquismo, então é importante que a gente filtre e em alguns momentos que a gente até deixe um pouco de lado algumas notícias que trazem um pouco de tensão, um pouco de preocupação para a gente. Uma outra estratégia é a gente tirar momentos para descansar, para relaxar, para fazer uma oração, uma meditação, momentos para fazer atividade física, momentos para cuidar da sua casa, né, cuidar da sua família. Então, nesses tempos, assim, a gente sabe que é difícil, a gente entende que é um momento que está todo mundo passando por um nível de sofrimento também, mas é importante que a gente também comece a perceber que não tem só coisa ruim, né, que não é só sofrimento, que não é só tristeza, a gente possa se conectar com algumas coisas de gratidão, de esperança que a gente tenha no futuro, porque é isso que vai fazer com que a gente consiga caminhar, é isso que vai fazer com que a gente consiga chegar no final dessa pandemia inteiros, vivos, felizes. E é muito importante também, Aninha, que a gente comece a perceber o que é que a gente tem dentro da gente e na nossa rede de apoio, né, na nossa família, dos nossos amigos, que fazem com que a gente caminhe, né? De todos os momentos que a gente já passou por alguma dificuldade, a gente superou. De todos os momentos que a gente já passou por uma coisa difícil, a gente saiu mais forte, a gente saiu inteiro e a gente saiu mais sábio. Então é o momento da gente buscar isso também, né? Lógico que não é a partir daquele pressuposto mais ingênuo, né, de que a pandemia vai trazer muita coisa boa, ela está trazendo muita coisa difícil, mas a gente pode sim passar por isso de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais saudável emocionalmente. Maravilha, Ju. Vamos agora a mais uma pergunta. Como manter um bom relacionamento com nossa rede de apoio em tempos de pandemia? Aninha, a rede de apoio é uma das coisas mais importantes que a gente tem para superar as adversidades. E como é que a gente se mantém próximo da nossa rede de apoio em tempos de isolamento social? As redes sociais estão aí, Aninha, principalmente para nos conectar com as pessoas que a gente ama. Então, tirar momentos para fazer uma chamada de vídeo com a família, ligar para aquela pessoa querida, se manter conectado com essas pessoas, se manter conectado com as pessoas dentro da sua própria casa. Porque a nossa vida muito corrida, às vezes, faz com que a gente nem perceba que nosso filho está crescendo, que nosso marido está precisando da gente, que a sua esposa está precisando de carinho. Então, agora é o momento mesmo de estar mais próximo das pessoas que você ama, principalmente para ajudar nesse enfrentamento. Porque quanto mais próximo, quanto mais a gente conseguir dividir o que a gente sente com outra pessoa, quanto mais alegria a gente sentir perto dessas pessoas, mais a gente vai estar fortalecido para enfrentar tudo isso que a gente está vivendo. Ju, que maravilha! Como a gente precisa dessas respostas. Eu vou pedir que você fique um pouquinho mais com a gente. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente volta com mais informação. O que nós podemos fazer de melhor para nos ajudar a passar por esse tempo de pandemia. Volta com a gente. Eu te espero. Minha alegria é viver pela fé.
meu São Camilo. Precisou? Conte com o melhor plano. São Camilo. Saúde começa com amor. Em 20 anos, vimos muitos momentos felizes acontecerem aqui. Famílias crescendo, você traçando metas e desafios. E depois de presenciar muitas histórias, o sabor de ter você aqui todos os dias continua o mesmo e inigualável. Unimos vários serviços para facilitar a sua vida. Venha aproveitar todo o lazer e a comodidade que temos para te oferecer. São 20 anos de momentos que fazem muito bem ao coração. Shopping Aldeota, o shopping do coração. A rede Uniforça de supermercados é segunda maior rede do Brasil e o maior do Nordeste, de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados. A Uniforça não para de pensar em seus clientes. São produtos de muita qualidade e preços imbatíveis diariamente. E toda semana você ainda pode aproveitar ofertas exclusivas de frutas e verduras às segundas e terças e de carnes de primeira às quartas e quintas, com um atendimento único que faz toda a diferença. Venha para a Uniforça você também. A verdadeira rede dos cearenses. Uniforça, a verdadeira rede dos cearenses. Minha alegria é viver pela fé. Meus amados, e estamos de volta no nosso programa Viver pela Fé, especial Saúde São Camilo, com o tema, essa parte psicológica, como lidar com ela em tempo de pandemia. E a gente volta com a nossa querida Juliana, psicóloga do Hospital Saúde São Camilo, falando sobre saúde mental em tempos de pandemia. Meus amados, Ju, mais perguntas para você, dúvidas? Vamos lá. Como podemos definir o luto? Nossa, essa pergunta é muito importante. Muitas pessoas sentindo forte a perda de seus familiares, sem poder velar, enterrar. Como viver isso, minha amada? Bom, gente, agora a gente vai falar de um tema que não é tão fácil, é um tema que não é tão bom de se ouvir, mas é um tema extremamente importante. É um tema que quanto mais a gente se apropria desse tema, mais a gente consegue enfrentar ele de uma forma melhor, que é o luto. O que é o luto? O luto é uma reação natural que todas as pessoas têm depois de uma perda significativa. Então, o processo de luto, ele não é uma doença, ele não é uma depressão, ele não é um transtorno mental, ele é um processo natural. Todas as pessoas que perdem alguém, que perde alguém de significativa importância para você, vai viver um processo de luto. E é muito importante que a gente consiga reconhecer esse luto e se permitir viver esse luto também. Principalmente nesses tempos em que o número de mortes acaba sendo um pouco mais elevado. E a gente tem que sim estar aberto para viver esse processo de luto e reconhecer quando o nosso colega, quando o nosso companheiro, quando alguma pessoa que a gente conhece está vivendo um processo de luto e está precisando da nossa ajuda. Ok, Ju, obrigada. Vamos a mais uma pergunta. E o luto em tempos de Covid-19, Juliana? Como proceder? Tantas vidas sofrendo, não podem enterrar, não podem velar as pessoas que tanto amam. Como lidar com isso? Como? Aninha, e esses tempos de Covid, nós temos uma particularidade em relação ao luto. Por quê? Devido às medidas sanitárias, de precaução, do risco de contaminação, os velórios eles estão muito mais restritos para mortes com Covid, né? Os caixões são velados, não pode ter um contato com o corpo, até mesmo para proteger as pessoas que estão ali. Então, isso vai mudar um pouco a nossa forma de lidar com o luto, de lidar com a morte. Em outros tempos, né, em tempos normais, tem a questão do velório, a questão do enterro, uma missa, né, para celebrar a vida daquela pessoa, para se despedir daquela pessoa. E nesse momento a gente não vai conseguir fazer isso. Mas a gente não vai conseguir fazer isso das formas como a gente sempre fazia. Podem ter sim outros modos da gente vivenciar isso, da gente se despedir das pessoas que a gente ama de uma outra forma. E que formas seriam essas? Fazer talvez um velório virtual, uma missa em homenagem à pessoa, virtual também, um momento de celebração para homenagear aquela pessoa. Porque o que é que são os ritos de despedida? Elas são justamente uma homenagem à vida daquela pessoa. Então tem a possibilidade da gente homenagear essa pessoa de outras formas. Fazer um altar em casa, fazer um desenho, uma música em homenagem àquela pessoa que você ama, para justamente você conseguir ir colocando aquela pessoa em outro lugar na sua vida e conseguir entender a perda para conseguir posteriormente elaborar essa perda. Então é muito importante que
Caso você não consiga, caso você não sinta que fez o fechamento necessário, que se despediu o suficiente, procure ajuda e também siga alguma dessas orientações, né? Fazer rituais de despedida online, fazer uma missa, pedir um culto em homenagem àquela pessoa, tudo isso pode acontecer. Um momento de oração em família, uma live, né, que você consiga compartilhar isso com outras pessoas. A gente usando esses recursos para se conectar com a pessoa que a gente ama e principalmente para se despedir daquele ente querido na sua vida. Então, Aninha, quais são as reações esperadas para um processo de luto? O luto, gente, ele não tem um tempo. Não tem como a gente dizer que em uma semana uma pessoa que perdeu uma mãe, um pai, um filho tem que estar bem. Não existe essa cobrança de que a pessoa precisa estar bem depois de viver uma perda. E algumas reações esperadas são tristeza, choro, uma certa desatenção, a pessoa fica um pouco mais difícil, um pouco mais lenta de absorver algumas informações. Para as crianças, um desempenho escolar um pouco mais diminuído, um rendimento no trabalho mais diminuído para as pessoas adultas. Então é um processo extremamente natural que a gente vive esse tipo de reação, que a gente realmente tenha esse tempo, né, para a gente elaborar essa perda que a gente teve. E o luto é como se fosse uma caminhada. Você está caminhando no deserto, é atravessar um deserto, e o que é que a gente precisa fazer? Cuidar dos nossos pés, para que eles não se queimem, para que a gente consiga continuar essa caminhada. Então o luto, ele é um processo. Como eu disse para vocês, não tem um tempo definido, né? É o tempo que a pessoa consegue elaborar a sua vida depois daquela perda. E é muito importante que justamente que a gente reconheça isso, ajude as pessoas que estão passando por isso. E de que forma a gente consegue ajudar? Validando, permitindo que ela chore, permitindo que ela fale sobre o seu sofrimento. É muito ruim a gente falar para uma pessoa que acabou de perder alguém, não chore, seja forte. Ele está no melhor lugar agora, ele não queria que você chorasse. Eu sei que é numa intenção muito boa, mas é uma intenção que às vezes prejudica o nosso processo de elaboração. Ninguém precisa ser forte nesse momento, ninguém precisa engolir o choro nesse momento. Quanto mais a gente experiencia, quanto mais a gente vive o que a gente sente, melhor é para o nosso processo de elaboração. E lembrando, Aninha, que o luto, apesar de ser dolorido, é um processo muito natural, é o nosso processo de encontrar outro lugar para aquela pessoa querida. E essa pessoa querida, ela vai morar agora num lugar que ninguém pode tirar, que é dentro da gente, dentro do nosso coração, dentro da nossa memória. Então tentar lembrar dos momentos felizes, dos momentos que valeu a pena estar perto daquela pessoa e se desligar de toda dor, de todo sofrimento que possa vir com essa perda, porque o que fica é realmente o poder do amor. E o poder do amor, ele tem esse poder de curar nossa alma, curar nosso coração. Então não esqueça nunca disso. Eu sei que é um momento muito difícil, que a gente está vivendo perdas muito complexas, às vezes muitas perdas ao mesmo tempo, mas principalmente lembre, né, que o poder do amor, ele tem um poder de cura, e é justamente isso que a gente não deve esquecer nunca. É verdade, Ju. É verdade, é de extrema importância cada família vivenciar o luto à sua maneira, ao seu tempo, né? Não é igual com ninguém. Afinal, cada pessoa tem a sua maneira pessoal. Isso é muito importante. Cada um tomar o seu tempo, né? Como você bem está explicando, e enfrentar a sua perda. E eu acho que é muito importante o respeito de cada um. Como cada um reage e o outro respeitar o tempo dessa reação. Juliana, minha amada, muito obrigada. Cada informação, cada palavra sua muito nos ajuda. Que Deus te abençoe. E sobre ti, minha amada, Senhor te abençoe e te guarde. E você aqui representando todos os profissionais da área da saúde. Que Ele fortaleça você nessa missão linda de lutar pelas vidas e ajudar tantas famílias. Obrigada, Juliana. Deus te abençoe e abençoe todos os profissionais da área da saúde. Aí, direto do Hospital São Camilo. Aninha, é um prazer enorme estar no seu programa. Nós do São Camilo agradecemos as portas sempre abertas do Viver pela Fé. Esperamos que essas informações, que essas orientações possam ajudar de alguma forma quem nos assistiu, quem está precisando. E caso você sinta necessidade, procure ajuda. É o momento de estarmos todos juntos, distantes fisicamente, mas em união, em oração, para que possamos sair mais fortes desse momento. E agora, meus amados, nada mais especial e providencial para cada um de nós. Nós vamos ficar agora com uma bênção. A bênção do nosso Padre Gilmar Aguiar, capelão adjunto do Hospital São Camilo, Fortaleza. Se coloque diante desta bênção sacerdotal,
Peça ao Senhor que cuide, que olhe por ti, por suas necessidades, cuidando de todos os profissionais da área da saúde, todos os profissionais da linha de frente. Receba essa bênção. E logo depois, em seguida, você vai vivenciar com a gente uma linda homenagem do Hospital São Camilo aos seus profissionais. Receba essa bênção e se debruce nessa emoção, que essa homenagem chegue até você, também te fortalecendo. Recebamos. Olá, Ana Clara, e aos que acompanham o programa Viver pela Fé. Nesse tempo em que nós todos enfrentamos uma luta em favor da vida, nós, capelães, padres aqui do Hospital São Camilo, desejamos estender uma bênção especial a todos os familiares dos doentes, daqueles que estão acompanhando seus entes queridos nessa luta em favor da vida. E assim, recebam a nossa bênção toda especial por intercessão de São Camilo, a Mãezinha do Céu, a Senhora da Saúde. Todos os santos e santos de Deus estejam sobre nós, sobre todos aqueles que estão nos acompanhando, sobre os telespectadores, sobretudo os doentes e seus familiares. O Deus de infinita bondade abençoe a todos vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Camilo, rogai por nós. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, pra que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. No novo tempo, apesar dos castigos, de toda fadiga, de toda injustiça, estamos na briga pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. Um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo. O hospital é um local de muitos confrontos, de muitos embates. A gente assiste diariamente o embate entre a dor e o alívio, a briga e o embate entre o choro e o sorriso, entre os pêsames e os parabéns. Mas, sobretudo, é um local onde reina a esperança de que a vida sempre vence a morte. E não vai ser diferente agora. Tenho certeza que nós veremos, ao final de tudo isso, que a vida vai vencer a morte e que isso nos trará muitos aprendizados. Tenha fé, tenha esperança, confie em Deus, confie nos profissionais de saúde, que tudo isso vai passar. Um grande abraço. Linda homenagem, né, gente? Para trazer muita esperança ao nosso coração. Nós vamos vencer. Já já tudo isso passa. Guerreiros. Cada um que está aí são guerreiros. Essa linda homenagem
saiu do coração de todos os que fazem o Hospital São Camilo Fortaleza, do meu coração e também do coração do nosso Ítalo poeta. Receba essa bênção, essa graça, essa força que vem de Deus. Que o bom Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele volva para nós o seu olhar de misericórdia. Cuide do coração de cada um que neste momento se coloque em oração. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora chegou o momento do nosso testemunho. É aquele momento onde a gente sente aquela sintonia com o amor de Deus, a promessa do Pai, aquele encontro pessoal. A gente já começa o nosso programa em oração, né? Em sintonia. Depois o Senhor vem falando tantas coisas maravilhosas através do conteúdo. E na hora que a gente chega ao testemunho, é o momento onde o Senhor olha para nós, para cada um de nós, e diz: se ela pôde, você também pode. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Senhor da misericórdia. E a minha amada Carol hoje veio aqui para falar sobre o toque de Deus, da misericórdia do Senhor na vida dela, com esse testemunho lindo, através dessa noite linda da misericórdia, que até livro gerou, né? Como vocês viram aí. Exatamente. Carolzinha. Todas as segundas, né? Exatamente. Na quadra do Colégio Santo Inácio. Impossível, podia fazer chuva, sol, eu estava lá todas as segundas-feiras. Eu sempre participei, né, de comunidade, sempre fui mais envolvida, mais nos pés de Cristo mesmo. E eu achava, assim, a minha família um pouco distante, né? Iria para as missas dominicais, o meu esposo também era, assim, muito raro. Isso me incomodava muito, né? Eu sofria bastante com isso. Sempre assim, eu estava vivendo a melhor fase da minha vida. Profissional, pessoal, no casamento, né? Estava vivendo assim, sabe quando você está bem em tudo na tua vida, em saúde, tudo, teu social. E aí, isso me fazia chorar todas as segundas, por não tê-lo, né, o meu esposo ao meu lado ali nas adorações, né, na noite da misericórdia. Eu sempre pedia muito pela minha família, pelo meu matrimônio. E quando foi neste dia, geralmente pela missa ser muito lotada, né, a adoração ser muito lotada, o Padre Eugênio só faz passar com o Santíssimo, né? Porque não tem como realmente ele parar realmente naquelas pessoas mais necessitadas, né? Só que neste dia ele parou em mim, né? E aí estava tocando aquela música que na época eu nem sabia cantar. Só um trechozinho que se repetia bastante. Sim. E aquela parte tornou a minha oração, né? Que é usa-me, sou o teu milagre. Sim. Usa-me, eu quero te servir. Né? E foi muito forte. Estava tocando e o cantor repetia bastante, só essa parte. E foi bem na hora que o Padre Eugênio parou, colocou que o Senhor me tocou, exatamente. E aí eu só falei essa parte, usa-me, eu sou o teu milagre. E aí comecei a chorar, né? Aquela sensação que você... Não, um êxtase. Inexplicável, né? Não tem como explicar aquele encontro com Deus, né? E aí veio ao mesmo tempo aquela angústia, aquele medo de o que foi que eu falei? Tipo, usa-me, né? Eu sou o teu milagre. Mas ao mesmo tempo uma calmaria, né? E aí tudo bem, ele passou e aí eu fui para casa feliz, como sempre. Todas as vezes quando a gente sai daquela adoração, né, você sai com aquela paz. Né? E aí retornei ao meu lar quando foi 2 semanas após esta segunda-feira, o deserto na minha vida,
e na vida da minha família Começou. iniciou, né? E aí eu senti fortes dores de cabeça e náuseas, só que como eu tinha enxaqueca, com as medicações da enxaqueca não estava passando. E eu disse, não, então vamos para o hospital, que deve ser algo muito maior, porque eu também vou ao hospital no meu limite, né? Sei como é que é. Pois é. E aí, quando fui inclusive para o São Camilo, um atendimento, assim, extraordinário. É incrível, né? Maravilhoso, maravilhoso. Sou feliz demais. E aí, quando eu cheguei lá, que fiz todos os exames, né? Foi diagnosticado que eu estava com uma insuficiência renal, né? Minha função renal estava comprometida. E aí a nuvem preta começou a surgir, né? No meio de nós, mas eu não sabia o que estava acontecendo comigo, porque desde este dia, do dia 21, né, eu tive a certeza, como se o Espírito Santo estivesse habitando em mim, e eu tinha certeza de que era necessário nós estarmos passando por tudo aquilo. Inclusive, né, minha irmã, ela é nefrologista, então quando ela viu os exames, o chão dela se abriu, né, assim, porque ela sabia ela tem toda a noção do que minha vida iria se transformar, né, nova, recém-casada, né, então tudo aquilo iria dar uma reviravolta, né. E aí começou a correria para poder ter realmente o diagnóstico, como é que eu posso dizer, o diagnóstico certo, né? Porque muitas vezes não é decisivo. Exatamente. E aí foi feito biópsia, aquela correria, aquele tumulto, né, no hospital, e a equipe médica, assim, toda transtornada com aquilo. E eu na minha paz. Oh, glória a Deus. Era uma paz, assim, que eu também não consigo explicar. Indescritível. Né? Eu Assim, sei exatamente. era todo mundo olhando para mim sem entender de onde é que por que eu estava com aquela fortaleza toda, né? Porque você tinha tido encontro com o papai. Exatamente. Você se encontrou com ele estava ali preparando para isso. Exatamente, não tenho dúvidas disso. Não tenho. E aí foi diagnosticado, né, que era nefropatia por IgA. Uma bactéria se instalou nos meus rins e que ela conseguiu deixar meus rins a funcionar 10% só. Meu Deus. Então era necessário eu ir para hemodiálise, né? Que é fazer com que a máquina um tratamento. Exatamente. Né? E aí era aqui onde o desespero de todos ao meu redor, né? Não conseguiam segurar, né, assim, a emoção, porque eram 3 dias de diálise. Sim. Né? É muito árduo, né? Você segunda, quarta, sexta estar movida a uma máquina, né? Tudo virar em função daquilo. E fora a apatia, a exaustão, não, lógico, as dores, a falta de força, de ânimo. Totalmente. Eu sei exatamente o que você está dizendo, porque além de tudo que o Diego, meu irmão, né? O Diegão, Força Diegão, passou, ele teve que fazer 8 horas de prisma, dia após dia. Acabava um, entrava outro, acabava um, entrava outro. E não é normal. Só sabe quem passou. Exatamente. Eu digo até que, lógico, né? Meu esposo sofreu muito, minha mãe, meus familiares também, né? Minha mãe, que estavam mais próximos, mas não tem como. A pessoa que passa, né? Realmente ter um sentimento totalmente diferente dos demais.
né? Assim, você vê amigos da clínica, amigos assim de cadeira, de máquina ao teu lado, falecer ali do teu lado, né? Ir para a casa do pai, assim, ao teu lado, na tua frente. E não foi mais embora para casa. Exatamente, né? Por um tratamento, por tentar aumentar os seus dias de vida, né? E aí foram 121 diálises, né? Em 486 horas, assim, uma eternidade. Jesus. Uma eternidade. Mas sempre com a certeza de que era questão de tempo e resiliência, mas que Deus iria fazer. Ao longo desse tempo, você ficou nesse processo durante 9 meses. 9 meses, exatamente. Você foi gestada assim no ventre de Nossa Senhora durante 9 meses. Exatamente. Só a mãe sabe pedir o seu filho para que ele lave com o seu sangue precioso derramado na cruz. A transfusão só Cristo faz. Foi isso que aconteceu com você. Exatamente. 9 meses de encontro. Uhum. E você vai continuar a dizer, mas eu já vou ressaltar. O encontro ultrapassou a sua família. Exatamente. Porque este era o maior propósito, a conversão dos que você ama. No período que eu fui para o tratamento, né, da hemodiálise, eu propus nós irmos participar de um seminário, né, de casais na vida do Espírito Santo, Sim. Né? E aí eles foram, lógico, né, em busca da minha cura. Lógico. Né? E eu estava lá só agradecendo por ver todos eles aos pés de Cristo, né? Aos pés da cruz. Então, é o pretexto e o contexto de Jesus. É assim, ele sempre tem um contexto, é um pretexto dentro do contexto, é desse jeito. Exatamente, exatamente. Então, assim, quando foi em janeiro, e aí a gente está participando de uma comunidade, né? Do Projeto Família, coisa né, linda. Da comunidade Shalom. E aí, quando foi em janeiro de 2019, dia 21. Dia 21! Exatamente, cravado, por volta de 6 horas, que foi quando eu entrei no hospital para ser internada. Eu estava entrando no hospital São Camilo também para receber o meu milagre. Que coisa linda! Tem que ter nome de santo esse hospital. É verdade. São Curandari, São Camilo, que cuidava de tantos feridos, meu Deus, que coisa linda. Demais. O nosso Deus, ele é tão carinhoso que você começou o seu calvário e o Senhor disse, ele tem data para terminar. E não tinha que ser nenhum dia, depois ou antes, tinha que ser no mesmo dia. Exatamente. Olha que Deus carinhoso. Te gestou e deu 9 meses de uma nova vida. Restaurou a tua família para junto de ti, porque como você disse no seu testemunho, era tudo maravilhoso. Mas quando nós não temos os nossos amados diante da cruz, nos falta tudo. É um vazio, né? Nos falta tudo. É um vazio que eu sentia muito grande. Eu não entendia como que minha vida está muito perfeita, né? O meu profissional. E aí... Só que o que você mais ansiava era a salvação do seu povo. Exatamente. Porque tem uma música que diz que de nada adianta o homem ganhar a vida inteira e perder a vida eterna. Exatamente. E agora o seu povo, para a honra e glória de Deus, pela expiação do que você passou, seu povo caminha com Deus. Aninha, e um detalhe, né, que eu ainda não tinha ressaltado, em relação a... Eu havia começado um rosário de Nossa Senhora da Pompeia, né? Eita, poder! Exatamente, aquele rosário que você nunca ouviu dizer, né, que não alcançaria uma graça através desse rosário. E no dia 17, eu iniciei o rosário de 17 de janeiro. Olha. E aí, 4 dias após esse rosário, né, ter iniciado, eu já recebi minha graça, né? Eu fui chamada para o transplante, né, de um doador falecido, né, porque eu também havia
não tinha comentado, que todos os meus familiares, né, eles não são compatíveis comigo. Então a frustração foi muito grande. Né? Inclusive o meu esposo... Era para aumentar a persistência. O meu esposo havia feito todos os exames muito perfeito. Nós fomos para marcar a cirurgia. A compatibilidade dele era inclusive menor até a rejeição do que propriamente uma mãe e um filho. Olha! Só que não era da vontade de Deus. Não era assim não que era que ele queria, exatamente. Então, ele enviou, inclusive, um doador bem parecido com todas as características do meu esposo. Olha, né? Isso, só para dizer sou eu que faço, exatamente. E assim, dia 21, eu fui chamada para o transplante. Estou aqui, né, para agradecer. Depois do transplante, uma nova vida. Jesus, né, um renascimento. Né, caminhando com Cristo, que era isso que ele queria. Né? Estamos aqui para contar, testemunhar o amor de Deus nas nossas vidas, né? Que é perfeito. Que Deus generoso, minha gente. Como é que pode? Você falando aqui de coisas impossíveis. Nossa Senhora da Pompeia também. Foi todos os dias da luta do Diego, era de frente para o Santíssimo, Nossa Senhora da Pompeia. É uma oração tão poderosa, é uma novena tão incrível, que ela já vem todos os dias de pedido e atrás já vem todos os dias de agradecimento. Exatamente. Eu sempre proclamo isso. É tão poderosa que você já vai agradecer. Exatamente. E toca o coração de Deus quando você tem uma fé genuína, aonde você já agradece antes do milagre chegar. É verdade. Oh, meu Deus, que tenhamos essa fé todos os dias. Coisa linda, é por isso que tu é linda desse jeito, porque é cheia da graça, olha aí. Amém. Tocada, tem o toque da misericórdia, você, minha irmã. Totalmente. Para a honra e glória de Deus, que o seu testemunho toque todas as vidas, que você tome posse da graça de Deus através desse testemunho, na certeza de que não importa qual seja a circunstância, o Senhor age poderosamente. Basta a gente acreditar. Esse foi o programa Viver pela Fé, especial Saúde São Camilo. Cheio de alegria, de emoção e de muita fé. Que Deus lhe abençoe. A gente se encontra no próximo programa Viver pela Fé com muito mais. Palavra de Deus, oração e comunicação. Lhe ajudando a viver melhor esse tempo de pandemia. Até lá. Deus abençoe. A minha força, minha esperança, tudo que tenho de amor em mim, o alimento que me renova, és o sentido do meu dizer sim. Grande tu és, minha alegria é viver pela fé. Grande tu és, minha alegria é viver pela fé. Minha alegria é viver pela fé.